Salve, salve, povo de Deus! Mais um encontro, conversa com o Evangelho para além dos tempos. Que alegria estarmos juntos em mais uma semana, neste quarto domingo do tempo comum. Claro, a gente sempre registra, o convite e o desejo de ter cada um e cada uma inscrito em nossos canais. A gente tem aqui uma rede de canais, está passando aqui embaixo, então por qualquer desses que você esteja nos acompanhando, nos assistindo, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. A gente convida que você curta, comente, compartilhe, mande a sua dúvida, a sua pergunta, também deixe o seu comentário, é sempre bom, a gente fazer com que essa ciranda cresça cada vez mais. Vamos esperançar de cada canto do planeta de mãos dadas, celebrando o Evangelho para além dos templos. Este é um movimento onde a fé transcende fronteiras e o amor nos conecta. É o Evangelho além dos templos, que quebra barreiras e nos mantém interligados. Ouça a boa nova. Deixe-a preencher sua alma, deixe-a inspirar seu caminhar. Somos um na fé, um no amor, como uma roda de samba, cada um com seu instrumento, mas tocando em harmonia. Unidos pelo bem comum, somos Evangelho vivo, o povo que luta por libertação, em defesa da vida, da paz e do amor. Hoje eu tenho a alegria de dividir essa roda de conversa com meu querido irmão Marcelo Barros. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Obrigado, Darlan. Um abraço para você, para todos e todas que participam dessa roda de conversa. Maravilha, que bom estarmos juntos aí em mais uma semana, né? Então, como eu muito bem trouxe, nesse quarto domingo do tempo comum, no lecionário ecumênico, o evangelho é Mateus, capítulo 5, versículos do 1º ao 12, do 1º ao 12º, e é o início de o início do discurso de Jesus na montanha. Marcelo, como você pode nos ajudar a compreender o contexto dessa passagem, desse evangelho? Darlan, é importante a gente valorizar a montanha como lugar sagrado. O povo chucuru acredita que a Serra do Urubá é a Serra Sagrada. E lá eles cuidam da terra, eles mantêm a vida, eles restituem à natureza a sua força sagrada, sua energia. Lá eles fazem o toré, lá eles têm os seus cultos, é na serra, é na montanha. No tempo da Bíblia, Jesus, o Evangelho conta, passava as noites em oração na montanha. A montanha é o lugar como se fosse mais perto do céu. Na concepção popular, o céu está em cima. Então, quanto mais alto, mais perto. E, nesse sentido, Jesus quer estabelecer uma nova aliança com a humanidade e, para isso, ele sobe a montanha. E sobe a montanha como a Bíblia conta que Moisés fez isso no livro do Êxodo, para receber de Deus as tábuas da lei, as tábuas da aliança. Jesus não faz tábua de aliança, não faz lei, Jesus proclama as bem-aventuranças e, a partir das bem-aventuranças, ele, no Sermão da Montanha, ele diz como é que a gente entra nessa justiça nova do reinado divino no mundo. Então é muito importante saber que esse discurso da montanha, o primeiro dos 5 nos quais o Evangelho de Mateus é organizado, Mateus organiza o Evangelho em 5 grandes discursos, o primeiro é esse, e esse é sobre a pertença nossa ao mundo de Deus. É isso, Darlan. Maravilha, Marcelo. Esse trouxe é o Evangelho das Bem-aventuranças. E aí eu te perguntaria, o que significa, como a gente poderia conceituar as bem-aventuranças? O que significa exatamente as bem-aventuranças? Algumas Bíblias trazem como tradução felizes, mas o problema de dizer que é felizes é que feliz é uma condição psicológica. Eu posso estar feliz, posso estar infeliz. E as bem-aventuranças não é só emoção, não é só sentimento, não é só uma realidade psicológica. Ela é uma situação de vida. Então, sendo assim, o melhor é a gente
lembrar que na sociedade antiga era uma sociedade baseada na honra, havia pessoas honradas e pessoas desonradas. E as pessoas pobres, aflitas, doentes, marginalizadas, eram desonradas, não tinham honra. Então, é um pouco a diferença que hoje em dia você ouve às vezes em noticiários de rádio, de televisão, principalmente programas policiais, o pessoal diz: o indivíduo João Fulano, José Cicrano, ele não é uma pessoa, ele não é um cidadão, ele é um indivíduo. E quem é letrado, quem tem algum dinheiro, quem tem na sociedade um posto, ninguém vai ser chamado de indivíduo. Isso existe entre nós. Então, no Evangelho, Jesus diz: Deus torna cidadãos as pessoas que não são reconhecidas como cidadãs. Então, quando ele diz bem-aventurados as pessoas que são pobres, que estão mendigando, o que ele está dizendo é: essas pessoas são honradas por Deus, são prediletas de Deus. Então, Deus proclama felizes no sentido de bem-aventurados, de bem-abençoadas, as pessoas que o mundo rejeita, que o mundo marginaliza, que o mundo exclui. Eu gosto muito, Darlan, de ver que o primeiro discurso de Jesus no Evangelho começa por felizes, bem-aventurados. O que Deus quer para a gente é isso, que a gente se realize, que a gente esteja bem, que a gente seja feliz. Você tocou no ponto que me chama muita atenção nesse evangelho, né? Você acabou de dizer que explicar o motivo das bem-aventuranças. Mas o que me intriga é como que a gente pode acreditar que as pessoas que estão por baixo, que estão em situação de sofrimento, em situação de pobreza, como que essas pessoas podem ser consideradas bem-aventuradas ou até mesmo felizes? Consideradas por Deus. Então, isso é a primeira coisa. A observação é importante. Não porque Deus queira que elas sejam pobres, porque Deus prefere que a gente seja pobre, não. É para a gente deixar de ser pobre. É para estar juntos como pobres contra a pobreza injusta. Para a gente se libertar da pobreza que é injusta. Deus não quer que ninguém tenha carência, falte nada. A gente possa viver. Mas no mundo que não tem, Deus opta pelos que não têm para eles poderem ter, poderem viver. Então, nesse sentido, é importante ver isso, que de fato, às vezes, as pessoas não têm nada, mas quando tomam consciência comunitária, quando tomam uma energia de vida para lutar por uma vida nova, essas pessoas vivem um tipo de alegria. Onde eu vi mais alegria no mundo foi na África, com o povo mais pobre. Eu fui recebido numa favela de Nairobi, no Quênia, chamada Corococho, que é uma das maiores favelas do mundo, onde não tem água potável, onde os caminhos são muito estreitos entre os casebres, os barracos, no meio assim de muita pobreza mesmo, miséria. E eu encontrei pessoas muito felizes, alegres, dançando, recebendo a gente com música. Claro que não porque estão naquela situação, mas porque, apesar de estarem, elas estão lutando juntos para transformar o mundo. Que maravilha. Eu acho que isso é a prática de viver o evangelho, né? Marcelo, a gente já está chegando quase no finalzinho da nossa roda de conversa. Eu sempre gosto da ideia de atualizar o evangelho, de trazer o evangelho para o nosso contexto, né? Para o nosso cotidiano. Tanto grupos católicos tradicionalistas como grupos evangélicos e pentecostais acreditam na teologia da prosperidade. Quanto mais próspero, quanto mais de dinheiro, mais Deus abençoa,
E quanto mais pobres é porque você pecou, porque você não é de Deus. Quer dizer, então colabore com a igreja, colabore com o pastor que Deus te dá, bênção, casa. Há pessoas que colocam, Darlan, no vidro do carro, esse carro foi Jesus que me deu. Isso é um insulto para Jesus, porque como ele não dá um carro de mão para um pobre que está na rua, um sofredor de rua, e dá um carro de luxo para outra pessoa, que Deus é esse? Então, as bem-aventuranças dizem: cuidado, não vão atrás dessa igreja da prosperidade, dessas comunidades que se refugiam no luxo, padres e pastores. Isso não é de Deus. Cristão de direita significa cristão egoísta, cristão que não quer repartir com todo mundo, partilhar aquilo que a gente vive. E cristão de direita, em nome de Deus ou em nome de Jesus, ainda é muito pior, porque faz de Deus um Deus egoísta, cruel, um Deus narcisista que quer que as pessoas o agradem, o bajulem, adorem, mas fica naquilo mesmo, numa religião egocêntrica. E isso, esse evangelho de hoje diz: não. Jesus foi para a montanha, reuniu a multidão, disse: bem-aventurados todas as pessoas que são pobres, quem tem religião, quem não tem. Ele não fez distinção. Bem-aventuradas as pessoas perseguidas pela justiça, não tem nada de religioso. As bem-aventuranças de Jesus são humanas. Sejamos também humanos como Jesus. Que bonito, que lição, né? Muito obrigado, Marcelo. Penso que em um mundo, né, cada vez mais caótico, cada vez mais selvagem, é uma alegria ouvir essas bem-aventuranças e também apostar nessa transformação da vida a partir das pessoas e a partir dos coletivos que estão por baixo, né? E aí eu gostaria de aproveitar a oportunidade para compartilhar com vocês um poema comentário que Dom Pedro escreveu lá nos anos 80. Ele diz mais ou menos assim: felizes são os pobres e as pobres com espírito, e quem reparte com os pobres os riscos e a esperança, porque eles e elas têm o reino em suas vidas. Contrariamente a toda propaganda de produtos que dão felicidade, felizes as pessoas aflitas, porque sentirão em suas cruzes a ternura de Deus, que é Pai e Mãe. Felizes as pessoas que sabem se vencer na conquista da mansidão diária. A terra será delas. Felizes quem é justo e busca a justiça e a defende e a forja, e sentem fome e sede da justiça do reino. O reino saciará sua utopia. Filhos e filhas do Deus da paz, irmãos e irmãs daquele que é a nossa paz. Felizes todos aqueles e aquelas que lutam em paz e pela paz, construtores da estranha paz do reino. Deles e delas é o Shalom, o Axé e a paz. Pedro Casaldáliga. É isso, Marcelo. Obrigado, Darlan. Um abraço para Agradeço, você e irmão. para todos e todas. Maravilha. Beijo no coração. A você também que nos acompanhou até aqui. Um beijo, excelente semana e até a próxima, se Deus quiser. Ouçamos todos boa notícia que vem da vida, que vem do amor. Ouçamos todos boa notícia, é o Evangelho de Deus Salvador. É palavra que abre as prisões e os corações atribulados. Nossos lábios se abrem em canções e os oprimidos são libertados. Ouçamos todos boa notícia que vem da vida,